O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhe entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2. Lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar conta com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegando também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste, e ceifa onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o seu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Quando a esse servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, a parábola dos talentos fala dos dons e dos carismas que recebemos, do qual o Espírito de Deus distribui nas comunidades, distribui sobre cada um de nós. Toda pessoa tem alguma qualidade, sabe alguma coisa que ela pode ensinar aos outros. Ninguém é só aluno, ninguém é só professor, aprendemos uns dos outros. Para entender essa parábola, é bom entendermos que entre os judeus da linha dos fariseus, alguns imaginavam um Deus juiz, severo, que os tratava de acordo com o mérito conquistado, pela observância da lei. Isso produzia medo e impedia as pessoas de crescer. Jesus conta então esta história para nos ajudar a perceber a capacidade que cada um tem de crescer com a palavra de Deus. 1 talento, naquela época, corresponderia a 34 quilos de ouro, e não é pouco. Um recebeu 5, outro 2 e o último 1 talento, mas todos de acordo com a capacidade que possuíam. No fundo, cada um recebeu igual, pois recebeu de acordo com a sua capacidade. Os 2 primeiros trabalham e fazem duplicar os talentos, mas o que recebeu 1 enterrou o dinheiro no chão, para guardar bem e não perder. Trata-se dos bens do reino, que são entregues às pessoas e às comunidades, de acordo com a sua capacidade. Todos nós recebemos algum bem do reino. Nem todos respondemos da mesma maneira. Na prestação de contas da parábola, os 2 primeiros dão a mesma resposta. Porém, o terceiro empregado, diante da imagem de Deus que ele tinha na cabeça, o ser humano sente medo e esconde atrás da observância exata e mesquinha da lei. Ele pensa que, agindo assim, a severidade será menor sobre ele. Não será castigado. Na realidade, uma pessoa assim já não crê em Deus, mas crê apenas em si mesma e na sua observância da lei. Ela se fecha em si, desliga de Deus e já não consegue preocupar-se com os outros. Torna-se incapaz de crescer como pessoa livre. Esta imagem falsa de Deus isola o ser humano, mata a comunidade e acaba com a alegria e empobrece a vida. A resposta do Senhor no texto é irônica. Empregado mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e que recolho onde não semeei? Então deveria ter depositado dinheiro no banco. Um terceiro empregado não foi coerente com a imagem severa que tinha de Deus. Se ele imaginava Deus severo daquele jeito, deveria ter, ao menos, colocado o dinheiro no banco. Ou seja, ele sai condenado não por Deus, mas pela ideia errada que tinha de Deus.
e que o deixou mais medroso e mais imaturo do que deveria ser. A palavra final do Senhor esclarece a parábola, pois todo aquele que tem será dado, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aqui está a chave que esclarece tudo. Na realidade, os talentos, o dinheiro do patrão, os bens do reino, são o amor, o serviço, a partilha. E tudo aquilo que faz crescer a comunidade e revela a presença de Deus. Quem se fecha em si, com medo de perder o pouco que tem, este vai perder até o pouco que tem. Mas a pessoa que não pensa em si e se doa aos outros, esta vai crescer e receber de volta, de maneira inesperada. Tudo que entregou e muito mais. Perder a vida, perde a vida quem quer segurá-la, ganha a vida quem tem coragem de perdê-la. Não há diferença entre os que recebem mais e os que recebem menos na parábola. Todos têm o seu dom de acordo com a sua capacidade. O que importa é que este dom seja colocado a serviço do reino e faça crescer os bens do reino, que são o amor, a fraternidade e a partilha. A chave principal da parábola não consiste em fazer render e produzir os talentos, mas sim em relacionar-se com Deus de maneira correta. Os dois primeiros não perguntam nada, não procuram o próprio bem-estar, não guardam para si, não se fecham, não calculam. Com a maior naturalidade, quase sem dar conta e sem procurar mérito, começam a trabalhar para que o dom dado por Deus renda para Deus e para o reino. O terceiro tem medo e por isso não faz nada. De acordo com as normas da antiga lei, ele estava correto. Manteve-se dentro das exigências, não perdeu nada e não ganhou nada, por isso perdeu até o que tinha. O reino é risco. Quem não quer correr risco, perde o seu lugar no reino. Irmãos e irmãs, que o Senhor possa nos ajudar a multiplicar os talentos, as capacidades, os dons que Ele proporcionou a todos nós. Que vivamos com confiança em Deus, correndo os riscos que essa confiança nos coloca. Não podemos viver uma fé se escondendo, com medo de enfrentar as dificuldades e os problemas que muitas vezes advêm de nosso tempo. Não vivemos no passado para voltar a um passado e se esconder, mas vivemos um presente com Deus, onde temos que, a partir de Sua palavra, descobrir os caminhos que o Espírito nos leva. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada e que cada dia possamos renovar a nossa fé, a nossa esperança e sermos agentes de caridade. Que assim seja. Um grande abraço a todos.